eu vou fazer aqui então o resumo de Gênesis 1 e você já poderá perceber já no início quanto tempo houve a escravidão no Egito. E no 1 diz assim: são estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, né? E aí vem mostrando quem são os filhos de Jacó. No versículo 5, ele diz assim, ó, ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassavam 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito e, com o passar do tempo, morreram José e todos os seus descendentes e todos da sua geração. José viveu mais de 100 anos, né? Ou seja, no total, o povo de Israel viveu cerca de 400 anos, mais ou menos 400 anos no Egito, cerca de 400 anos, mas não chegou, acredita-se que não chegou a 400 anos no Egito. Quando José foi para o Egito, né, havia Jacó, né, José e os irmãos dele, né, que eram os patriarcas. E José já estava no Egito, os outros patriarcas, que eram os irmãos de José, foram para o Egito numa grande fome que houve, né, no lugar onde eles moravam. Porém, tem um detalhe aí, eles não eram uma nação ainda, era apenas uma família que tinha em torno de 70 pessoas, né? Já que antigamente, e ainda hoje em alguns países, ainda existe a poligamia e os homens tinham mais filhos, consequentemente mais netos e mais bisnetos. José, passou a governar, né, o Egito, se tornou governador, depois de ter sido preso, né, injustamente, se tornou governador do Egito e trouxe a sua família e cedeu posses, né? José viveu mais de 100 anos, né? Enquanto isso, a família de José, seus irmãos, seus familiares, viviam no Egito em boas posses, né? Viviam em boas posses, tinham um tratamento de uma família do governador. E, obviamente, eles não eram escravizados enquanto José viveu, já que José viveu mais de 100 anos. No entanto, passados-se, né, reinos, o povo cresceu muito e se tornou tão numeroso quanto os egípcios, né? Acredita-se que havia na época cerca de 3 milhões, né? Não sei se chegava a tanto, mas acredita-se que havia cerca de 3 milhões de israelitas no Egito. E essa quantidade de pessoas, para crescer, acredito que isso não demoraria cerca de 50 anos, né? Demoraria muito mais tempo. Então podemos ver aí que Moisés ainda não tinha nascido, né? E diz assim, né? Levantou-se um rei, isso aqui é Êxodo 1, né? Versículo 8 agora, a partir do 8 que eu estou lendo. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que os filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos que nós, né? Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar
nosso país assolado. Então você vê aí que depois que José nasceu, né, veio um rei que não conhecia a história de José e dos patriarcas de Jacó e teve medo da quantidade que o povo estava, que eram tão numerosos quanto eles, e começou a escravizar o povo. Então, obviamente, se o povo viveu cerca de 400 anos no Egito, obviamente que esses 400 anos não foi 400 anos de escravidão, foram 400 anos que o povo viveu no Egito, porém essa escravidão começou mais ou menos no período do nascimento de Noé, né? E isso fala aqui, no capítulo 2, você vai ver que mais ou menos no período em que Moisés nasceu, começou, né? Já havia começado um tempinho antes, a seleção, né? Que o rei pediu para que as parteiras matassem os meninos e deixassem as meninas vivas. Moisés nasceu porque foi colocado dentro de um cesto e foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado, né, até ao período de desmame pela sua própria mãe e passado para a filha de Faraó posteriormente para que ela continuasse criando ele. Cresceu com cerca de 20 anos, em média. Noé matou um egípcio, fugiu para o deserto, viveu cerca de 40 anos, mais ou menos, no deserto, né? Casou-se, constituiu família e recebeu o chamado do Criador para libertar o povo, né, do Egito. Foi para o Egito, iniciou-se a missão de libertação do povo. E depois do período que o povo foi liberto, depois das 10 pragas, ele saiu com o povo e viveu mais tempo no deserto. Porém, quando você calcula o tempo em que o rei que veio e implantou a escravidão, mais ou menos no período em que Noé nasceu, o período que Noé viveu fugido, né, desse rei por conta que havia matado um egípcio para proteger um dos seus irmãos, no cálculo isso não chega nem a 100 anos, se muito chegar no máximo cerca de 100, 110 anos, mas até aí então isso vai a cerca de 80 anos, que foram 40 anos no deserto. O período que ele foi criado com a filha de Faraó, cerca de 20 anos, então daí mais ou menos cerca de 60 a 70 anos. Que ele deve ter começado seu ministério, a sua missão de libertação do povo com cerca de 60 anos. 60 e 70 anos. Então, já esse assunto já mostra que a escravidão no Egito não durou 400 anos, né? Não durou 400 anos. E mais adiante nas Escrituras, houve outras escravidões do povo de Israel, porém não foram escravidões também de 400 anos. E isso veio acontecer bem mais depois e você ficará sabendo nos próximos vídeos, né, nos próximos capítulos. Quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas para que outras pessoas também possam entrar nessa análise, né, que é um debate que nós estamos fazendo aqui, que visa e tem o intuito de esclarecer detalhes nas escrituras que eram contadas de forma diferente do que mostra as próprias escrituras aqui. Quero agradecer a você por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo.